Vamos lá para mais um vídeo de mecânica dos fluidos. O vídeo de hoje vai ser sobre a equação de Cauchy. A gente vai ter como objetivo chegar na equação de Cauchy, entender de onde ela vem e entender o que ela significa, né? Bom, para começar, vamos falar um pouco de dinâmica. Eu vou começar a partir de dinâmica falando de tensão, tá? Eu já desenhei isso aqui antes para agilizar um pouco, porque senão ia demorar bastante e não tem por que vocês assistirem eu ficar fazendo esse desenho aqui. Mas vamos lá. Começando pela tensão, né? Se eu tenho um estado de tensão aqui, que vocês já estão careca de saber, geral, como está aqui na imagem, e eu quero saber Cara, o áudio deu uma bugada, ainda bem que eu percebi. Eu não sei quando que o áudio parou de funcionar, mas eu vou começar do começo. Se eu tenho esse estado geral de tensão, que vocês já estão careca de saber, viu isso em várias matérias e tal, e eu quero saber, para esse corpo, qual vai ser a força de superfície exercida nele devido a essas tensões, eu vou ter que simplesmente multiplicar o vetor área por sigma, né? Força de um jeito mais didático. Tensão é força sobre área, se eu multiplico pela área eu tenho a força, certo? Beleza. Isso aqui, em notação inicial, vai ser Ni dot sigma JK, que vai ser igual a Ni sigma JK, delta de Kronecker, IJ, que é igual a Ni sigma IK. Ou seja, isso aqui é um tensor de ordem 1 ou um vetor, porque eu tenho exatamente um índice livre. Então, como eu tenho dois índices repetidos e um índice livre, isso aqui vai ser um somatório. E como eu falei, isso é um vetor e vai ter três componentes. É 1, é 2 e é 3. E cada componente pode ser definida pelo somatório N1 sigma, N1 sigma 1 é 1, mais N1 sigma, N2 sigma 2, 1, mais N3 sigma 3, 1, e esse aqui vai ser igual a N1 sigma 1, 2, mais N2 sigma 2, 2, mais N3 sigma 3, 2. Aqui embaixo vai ser N1 sigma 1, 3, mais N2 sigma 2, 3, mais N3 sigma 3, 3. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Basicamente um pouquinho de notação inicial. E se eu quiser, então, descobrir, isso aqui é para uma área, um elemento de área determinada aqui do meu corpo. Só que se eu quiser saber as forças que agem nele como um todo, eu vou ter que fazer uma integral de superfície de sigma n ds. Confere? Eu estou fazendo um somatório. É basicamente definição de integral. Eu estou fazendo um somatório para essa superfície toda para saber qual é a força total que age sobre ela. E isso aqui tá a carinha de aplicar o teorema da divergência, né? Só que o teorema da divergência, ele não é para tensores, ele é para vetores. Então eu vou ter que elaborar um teorema da divergência aqui para tensores de ordem 2, tá? Especificamente tensores de ordem 2. Então, eu vou escrever aqui o teorema da divergência, que a gente conhece, que é a integral de superfície de, sei lá, A dot NDS tem que ser igual a V dividir A dV. Beleza. Então, se eu quero provar um teorema da divergência para tensores de ordem 2, eu posso fazer isso aqui, o A como sendo o dot entre um tensor de ordem 2 e um vetor arbitrário B que eu decido qual é. Beleza? Isso aqui, integral V do div de A, quem é Azão dot B dV. Bom, então a gente vai abrir essa parte aqui em notação inicial e ver o que acontece. Isso aqui vai ser o divergente de A dot B, que em notação inicial vai ficar del xi dot AJK
dot bm, que vai ficar del xi dot ajkbm delta de Kronecker jm, que tem que ser igual a del xi aj, tudo que é j vira m e vice-versa, ajkb j delta de Kronecker. Aí aqui o índice livre é k, só que tem o i, então vai ser ik, que é igual a del xi, tudo que é i vira k e vice-versa, ajibj. Isso aqui é a regra do produto, que é igual a bj, isso é um b ou um i que está com j ou j? Del xi aji mais aji del xi bj. Tá, então agora a gente vai realizar a identificação desses termos aqui. Vou começar por esse aqui. Como esse termo é diferente desse, eu sei que isso aqui vai ser um gradiente de b. E como esses dois termos são iguais a esses dois, eu sei que vai ter um a dot dot aqui. Esse termo aqui, esses índices aqui, um deles é igual ao de baixo, então eu sei que vai ter um div de a aqui. Porém, esse índice é igual a um índice desse também, então eu sei que vai ter um b dot, então vai ser b dot div de a. Beleza? Então, isso aqui, então a gente vai ter que a integral de superfície de a dot b dot em ds tem que ser igual a integral de volume de a dot grade de b mais b dot div de a dv. Beleza, então esse aqui seria o teorema para teorema da divergência para tensores de ordem 2. Bom, mas lembra que eu defini b como sendo um arbitrário? Então eu posso falar que b é constante, né? Então vai ser b dot dot nds tem que ser igual a b v div de a dv. Então eu vou ter que S A N ds é igual a V div de A ds, beleza? Então a gente acabou de fazer um exercício bem legalzinho aqui para definir uma forma diferente, uma forma diferente do teorema da divergência, que agora a gente vai falar um pouco do teorema de transporte de Reynolds. A gente vai relembrar o TTR, relembrando o TTR. Porque o que era o TTR? Era d dt, integral de volume de g dv, tinha que ser igual a integral do volume dg dt dv mais integral de superfície de ρ v, de gv n ds. Isso aqui é o teorema do transporte de Reynolds, que a gente viu num vídeo aí que eu fiz há tem que ser lá uma semana, não lembro quando é que foi. Só que aqui eu acabei de ver que aqui tá errado, aqui é del v, del g na verdade, ó. Del g, dt, del t, dv. Eu tô, cara, são 00:20 e eu tô morrendo de sono, então, tipo, se eu errar alguma coisa assim, releva. E se passar algum erro, olha os comentários aí, porque descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo eu coloco um parênteses aí se tiver alguma coisa estranha. Considere também que G é igual a ρ vezes V, tá? É o ρ V, então a gente vai reescrever isso aqui como sendo dt de ρ v dv. Só que repare, no vídeo que eu fiz do teorema de transporte Reynolds, a gente provou também que isso aqui era igual a isso aqui.
beleza? A gente provou isso aqui, que eu posso passar essa derivada, como se eu passasse essa derivada material para dentro, pulando o ρ, mesmo o ρ podendo variar no tempo. Isso aqui tá meio disfarçado, mas isso aqui é a segunda lei de Newton por unidade de volume. Como assim por unidade de volume? Porque eu tô percebendo, eu chamei G de ρv, que é a quantidade de movimento de um elemento por unidade de volume, porque mv seria a quantidade de movimento, só que eu estou fazendo por ρ, que é quilograma por volume. Então, se eu multiplicar isso aqui por um volume, eu vou ter a quantidade de movimento. Isso aqui é a segunda lei de Newton por uma quantidade de movimento por volume. Isso aqui tem que ser igual ao somatório de forças, que podem ser divididas em duas categorias: forças, força de superfície e força de campo, como a gravidade e campo magnético. Enfim, se a gente está lidando com ferro fluido magnético, pode ser força de superfície ou força de... Ih, eu botei 2 Fs, cara, eu tô com sono, é isso que eu tô falando, força de campo. Bom, então a gente pode escrever esse aqui como sendo integral de V, ρ, dV, dt, dV. Isso aqui tem que ser igual ao somatório de forças, que lembra que a gente falou, definiu no começo do vídeo, que as forças de superfície podem ser definidas pelo tensor das tensões e pelo vetor área, que ds, isso aqui, mais integral de volume de ρ b dv. Sendo B uma característica do campo, tá? Pode ser campo de gravitacional ou magnético, como eu falei mais cedo. Então, esse B aí pode ser qualquer coisa dependendo do seu problema. Se você estiver no espaço, por exemplo, não tem ação da gravidade e pode ter ação de uma outra força de campo. Mas se você está na Terra, vai ter a gravidade mais uma outra força de campo, enfim. Aqui a gente vai aplicar o teorema da divergência que a gente encontrou para tensores de ordem 2. Então isso aqui vai ser integral de V div isso aqui, dv mais integral do volume de ρ b dv. A gente pode passar tudo para os lados subtraindo e unir as integrais. Então isso aqui vai ser ρ dv dt menos dividir sigma menos ρ b dv igual a zero. Pelo teorema da localização, a gente tem que ρ dv, eu vou escrever aqui pelo teorema da localização, a gente tem que ρ, derivada material da velocidade no tempo, tem que ser igual ao divergente de sigma mais ρ b. Chegamos aqui. Isso aqui basicamente é a segunda lei de Newton, né? Não necessariamente para fluidos, tanto faz, é tipo bem geralzão mesmo. Que isso aqui seria como se fosse massa vezes aceleração. Isso aqui são forças de campo, forças de superfície e forças de campo. Tá, então ficou bem legalzinho assim a demonstração, tipo uma demonstração bem legal. Ficou muito grande esse vídeo. 13 minutos, olha que maravilha. Não ficou tão grande, ficou ideal o tamanho, eu acho. Mas basicamente é isso. Recapitulando, a gente começou falando de dinâmica. A gente falou das forças de superfície que podem vir, que vêm, né? Podem vir das tensões internas que agem no elemento de fluido, um corpo rígido que seja. E a gente definiu ela como sendo o produto escalar entre o vetor área e o tensor das tensões, que é um tensor de ordem 2, né, que vai dar pra gente o traction, que é o vetor das tensões, que fornece as forças por áreas localizadas em cada ponto sobre a superfície do corpo. Para encontrar então a força como um todo que age no corpo, a gente tem que fazer integral de superfície, que aí a gente queria a princípio aplicar o teorema da divergência, só que a gente teria que fazer isso, um teorema da divergência só para tensores, que foi o que a gente fez aqui, mostrou como é que chega nisso. Relembrou o TTR, só que a gente mudou G, que é uma função qualquer de um fluido, para ρv, que seria a quantidade de movimento por unidade de volume do elemento que estou analisando. Jogando isso aqui no teorema de transporte Reynolds, vimos que isso aqui tem que ser o somatório de forças superficiais e de
superfície e de campo. Escrevemos aqui aquela força de campo, de superfície que a gente definiu antes, aplicamos o teorema da divergência para tensores de segunda ordem, passamos tudo para o outro lado subtraindo, aplicamos o teorema da localização aqui e chegamos na equação de Cauchy, que é a forma mais geral da segunda lei de Newton para fluidos e também para corpos rígidos no geral. Mas como a gente está falando de fluidos aqui, é disso aqui que a gente vai estar falando, beleza? É isso o vídeo. Valeu, falou, até mais.